Ele tinha riqueza, poder e um império construído com as próprias mãos. Ainda assim, sentia um vazio que nada preenchia. Amarrado a um testamento que impunha um casamento, vivendo obrigações que nunca escolheu cumprir. Até que sua assistente, a mulher que sempre esteve ao seu lado, em silêncio, recebeu uma proposta que mudaria tudo. 1 ano. Um contrato. 12 meses foram suficientes para transformar um acordo frio em sentimentos proibidos, iniciar uma guerra entre razão e coração e empurrá-los para a escolha mais difícil entre dever e desejo. Ela não sabia que aquele contrato viraria sua vida do avesso. Ele não imaginava que 12 meses seriam tempo demais para fingir indiferença. E ambos descobriram, tarde demais, que existem acordos que não se desfazem quando o coração decide assumir o controle. Se você gosta de histórias intensas, deixe o like. Porque quando o amor começa como um acordo, ele sempre cobra algo em troca. Rafael Monteiro tinha 36 anos e carregava um dos sobrenomes mais poderosos de São Paulo, como quem carrega correntes invisíveis. Herdeiro de um conglomerado financeiro que movimentava bilhões, cresceu em salões de mármore frio, escolas de elite onde amizades eram negócios futuros e jantares silenciosos onde cada palavra pesava mais que ouro. Mas ninguém sabia o preço real que ele pagava por tudo aquilo. O custo verdadeiro não estava nas planilhas. Estava na solidão que o esperava todas as noites. No topo de um arranha-céu no centro de São Paulo, o escritório de Rafael era uma fortaleza de vidro e aço. Paredes transparentes que ofereciam vista panorâmica da cidade, mas também o deixavam exposto. Reuniões começavam às 6 da manhã, quando o céu ainda tinha tons de lavanda e cinza. Decisões de milhões aconteciam antes do almoço, assinadas em contratos que alteravam vidas inteiras com um traço de caneta. Ao final do dia, ele saía exausto, os ombros pesados, a mandíbula tensa, mas nunca satisfeito. Satisfação era um luxo que Rafael nunca conheceu, um sentimento que outros homens pareciam alcançar, mas que para ele permanecia sempre fora de alcance. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Carros importados alinhados na garagem subterrânea, que nunca dirigia por prazer, apenas por necessidade. Uma cobertura de 300 metros quadrados que mais parecia galeria de arte do que lar, com móveis de design premiado vistos apenas por ele. Contas bancárias que cresciam sozinhas, números abstratos que perderam significado. Mas quando fechava a porta da cobertura à noite, o silêncio era tão denso que o sufocava como uma mão invisível apertando sua garganta. Rafael vivia no piloto automático havia anos. Acordava às 5h30. Academia no prédio. Banho cronometrado. Café sozinho, lendo relatórios financeiros. Trabalho. Reuniões. Mais trabalho. Voltava. Repetia. Todos os dias iguais, como cópias carbono de uma existência sem cor. As escolhas já haviam sido feitas por gerações anteriores, como um roteiro escrito décadas antes do seu nascimento. Ele era apenas a continuação de um legado pesado demais, nunca o autor da própria história. Sua mãe, Sofia Monteiro, era a matriarca implacável da família. Uma mulher de 62 anos que parecia ter 50, elegante em seus ternos Chanel, cabelo platinado impecável, postura que nunca vacilava. Suas palavras eram afiadas, suas expectativas inalcançáveis. Para ela, Rafael não era filho no sentido emocional da palavra. Era investimento, um ativo valioso que precisava render dividendos sociais e financeiros. E investimentos precisavam performar, sempre. Durante anos, Sofia orquestrou tentativas de empurrá-lo para casamentos estratégicos. Filhas de sócios que riam alto demais nas festas, herdeiras de famílias tradicionais que discutiam ações na primeira conversa, mulheres polidas e calculistas que usavam o sobrenome Monteiro como acessório de grife. Mas nenhuma delas realmente via Rafael, o homem. Viam apenas o império que ele representava. O dinheiro em forma humana. O sobrenome como passaporte para outro nível de poder. E Rafael sabia disso com a mesma certeza que sabia seu próprio nome. Por isso mantinha todas à distância, erguendo muros invisíveis e impenetráveis. Não por orgulho, não por arrogância, mas por cansaço. Cansaço de ser visto como troféu, como meio para alcançar um fim lucrativo, nunca como alguém que sentia,
que sangrava, que sonhava acordado olhando pela janela. Até que, 3 meses atrás, numa terça-feira chuvosa, seu avô faleceu. O patriarca da família, Henrique Monteiro, o homem que construiu o conglomerado do zero com mãos calejadas e decisões cruéis, partiu deixando um testamento que abalou as poucas certezas que Rafael ainda tinha. A leitura aconteceu numa tarde sufocante de abril, com chuva batendo nas janelas do escritório de advocacia. O advogado da família, um homem de 70 anos, óculos de armação dourada e voz grave, abriu o envelope lacrado com pompa exagerada, como se revelasse segredos de Estado. E, de forma macabra, estava mudando o rumo da vida de Rafael. A Rafael Monteiro, meu único neto, deixo o controle integral do conglomerado Monteiro e todas as participações acionárias correspondentes, sob uma única condição inegociável, que esteja legalmente casado e mantenha esse matrimônio por período mínimo de 1 ano completo a partir da data desta leitura. Caso a condição não seja cumprida no prazo de 6 meses, todas as ações ordinárias e preferenciais serão automaticamente vendidas para grupos investidores externos pré-selecionados, e o sobrenome Monteiro deixará permanentemente de ter qualquer poder decisório sobre o império que construir. O silêncio que seguiu foi pesado, denso, quase físico. Rafael sentiu o mundo desabar em câmera lenta. Não pela herança. Ele já administrava praticamente tudo. Não pelo dinheiro. Tinha recursos próprios suficientes. Mas pela manipulação. Pelo controle que se estendia além da morte. Até do túmulo. Seu avô ainda ditava cada movimento da sua vida. Ele virou o rosto devagar para a janela panorâmica. Mandíbula tensa. Músculos do pescoço rígidos. Do lado de fora, São Paulo seguia indiferente. Carros buzinando. Pessoas correndo sob guarda-chuvas. A cidade não se importava com o caos que o dilacerava. 1 ano, pensou, os punhos fechados sobre os braços da poltrona de couro. 12 meses de farsa para garantir uma vida inteira de liberdade. 12 meses para herdar o direito de finalmente viver sem correntes. Mas para cumprir aquela condição absurda, ele precisava de alguém. Não qualquer pessoa. Alguém em quem confiasse. Alguém que não visse o império como prêmio, o sobrenome como conquista, o dinheiro como objetivo final. E foi nesse momento, olhando a chuva escorrer pelo vidro, que Rafael pensou nela. Lara Santos. A mulher que há 4 anos sustentava sua rotina em silêncio competente. A única que nunca pediu nada além do salário justo. A única que o olhava como ser humano, não como cofre ambulante. Lara Santos acordava religiosamente todos os dias às 5:30 da manhã, quando o céu ainda era uma tela escura pintalgada de estrelas fracas, lutando contra a poluição luminosa da cidade. Não porque gostasse de acordar cedo. Os olhos ardiam, o corpo implorava por mais 15 minutos. Mas porque precisava. Simples assim. O trajeto do seu apartamento modesto na Zona Leste até o escritório reluzente no centro financeiro levava mais de 1 hora e 15 minutos nos dias bons. Metrô lotado onde respirar era luxo, ônibus eternamente atrasado, ruas congestionadas que transformavam 10 quilômetros em odisseia urbana. Ainda assim, Lara nunca, em 1.460 dias de trabalho, chegou atrasada sequer 1 minuto. Nunca. Jamais. Isso era questão de honra pessoal. Ela tinha 29 anos. Corpo franzino, mas resistente. Olhos verdes que viam além das aparências. E era a assistente executiva de Rafael Monteiro havia exatos 4 anos, 2 meses e 11 dias. Não que estivesse contando obsessivamente. 4 anos inteiros organizando meticulosamente a vida de um homem que parecia ter absolutamente tudo, menos tempo real para viver, para respirar, para ser humano. O trabalho de Lara era invisível por natureza, mas absolutamente essencial. Ela gerenciava a agenda labiríntica de Rafael com precisão quase cirúrgica, antecipava problemas antes mesmo que ele soubesse que existiam, filtrava centenas de ligações separando o urgente de importante, resolvia crises diplomáticas internas e garantia que cada engrenagem do dia funcionasse em perfeita sincronia. Rafael confiava nela mais profundamente do que confiava em qualquer executivo sênior do conglomerado, inclusive os que tinham MBA e décadas de experiência. E Lara sabia disso.
Sentia no modo como ele relaxava minimamente os ombros quando ela entrava na sala, na forma como consultava a opinião dela sobre decisões que não eram, tecnicamente, da alçada dela. Mas o que Rafael não sabia, o que ela nunca deixou transparecer em 4 anos de profissionalismo impecável, era que em algum momento nebuloso daqueles meses, ela havia cruzado sorrateiramente a linha perigosa entre a admiração profissional respeitosa e algo infinitamente mais perigoso, mais proibido, mais devastador. Lara Santos se apaixonara completa e irremediavelmente por Rafael Monteiro, não pelo dinheiro que ele tinha aos montes. Isso nunca a impressionou. Não pelo sobrenome pesado que ele carregava. Aquilo mais parecia fardo. Mas pelo homem vulnerável que ela conseguia ver nas entrelinhas cuidadosamente escritas da fachada corporativa. O homem que trabalhava compulsivamente até tarde, porque não sabia enfrentar o vazio da cobertura silenciosa. O homem que tratava a equipe de limpeza noturna com exatamente o mesmo respeito que tratava acionistas bilionários. O homem que, às vezes, quando pensava estar sozinho, parava longos minutos diante da janela panorâmica e parecia carregar sozinho o peso esmagador do mundo nos ombros curvados. Mas Lara era terrivelmente realista. Sabia com absoluta clareza o lugar exato que ocupava na vida dele. Era assistente. Eficiente, discreta, eventualmente substituível como qualquer peça de máquina. Nada além disso. Nunca seria nada além disso. Por isso mesmo, por autopreservação básica, guardava seus sentimentos trancados a 7 chaves no cofre mais profundo do coração, onde nem ela mesma gostava de visitar. O apartamento de Lara ficava num prédio desbotado de 1978, sem elevador funcional, no 4º andar que ela subia diariamente por escadas rangentes. 45 metros quadrados divididos em 2 quartos minúsculos, sala apertada com sofá puído herdado da avó, cozinha espremida onde mal cabiam 2 pessoas, mas era dela, comprado com suor e parcelas infinitas. Era lar verdadeiro, cheio de memórias reais. Nas paredes com pintura descascada mais limpa, fotos cuidadosamente emolduradas. A avó Celina sorrindo com poucos dentes e muita vida nos olhos. Lara, ainda criança, magricela e séria demais para a idade. A mulher extraordinária que a criou sozinha depois que seus pais morreram simultaneamente num acidente de carro, quando ela tinha apenas 7 anos, e o mundo desabou pela primeira vez. Ao lado das fotos, preso com fita adesiva na parede, um caderno surrado. Um caderno comum, de capa azul desbotada, folhas amareladas pelo tempo e manuseio constante, onde Lara guardava um sonho impossível, mas insistente. Ela precisava, abrir uma ONG para crianças em situação de vulnerabilidade social. Um espaço seguro, onde pudessem estudar sem medo, brincar sem fome, sonhar sem que a realidade cruel destruísse tudo antes de florescer. Um lugar que ela desesperadamente gostaria de ter tido quando era pequena demais. E o mundo parecia hostil e assustador demais para enfrentar sozinha. Lara tinha o projeto completo, revisado centenas de vezes. Tinha o planejamento financeiro detalhado. Tinha a vontade férrea que nada conseguia quebrar. O que não tinha, nunca teve, talvez nunca teria, era dinheiro suficiente. E por mais que economizasse obsessivamente, guardando cada centavo do orçamento apertado, a matemática era transparente. Levaria anos, talvez décadas inteiras, para transformar sonho em concreto e tijolo. Mas Lara não desistia. Nunca desistiu de absolutamente nada na vida. Naquela manhã específica, chegou ao escritório às 7h27, 3 minutos adiantada como sempre. Café fresco passando na máquina italiana, enchendo o andar com um aroma quase hipnótico. Mesa de Rafael impecável. Documentos organizados por prioridade e urgência. Agenda do dia impressa com marcações coloridas. Tudo perfeito, como sempre, como tinha que ser. Rafael chegou pontualmente às 8. Terno azul marinho britânico de corte impecável, gravata cinza italiana de seda, o rosto cansado de quem dormira 3, talvez 4 horas mal dormidas. Bom dia, Lara, disse ele, voz ainda rouca de sono insuficiente. Bom dia, senhor Monteiro, respondeu ela automaticamente, sorriso profissional nos lábios. Ele parou no meio do caminho. Virou-se completamente para ela, sobrancelhas franzidas.
Quantas vezes eu preciso pedir para você me chamar simplesmente de Rafael? Lara sorriu de leve, mas a máscara de formalidade não rachou nem 1 milímetro. Estamos no ambiente de trabalho, Sr. Monteiro. Formalidade é mais apropriada profissionalmente. Rafael suspirou fundo, derrotado, e não insistiu. Ele sabia que Lara tinha limites emocionais rigidamente definidos, muros altos e portões trancados, e respeitava isso, mesmo sem entender completamente. Mas o que Rafael não sabia, não podia saber, era que aqueles limites inflexíveis eram a única coisa que mantinha Lara inteira, funcional, respirando. Porque se ela baixasse a guarda por um único segundo, se ousasse chamar Rafael com intimidade real, se deixasse os muros caírem minimamente, tudo desmoronaria como castelo de cartas sob ventania. E ela não podia, sob hipótese alguma, se permitir esse luxo autodestrutivo. Naquela tarde morna, Rafael revisava contratos densos de aquisição, quando algo estranho aconteceu. Lara estava na sala adjacente, ao telefone, resolvendo diplomaticamente um problema com um fornecedor italiano temperamental. Ele não prestava atenção consciente no italiano fluente dela, mas de repente, como um raio em céu claro, se deu conta de algo que nunca havia realmente percebido, apesar de óbvio. Ela sempre esteve ali, presente, constante, confiável como o nascer do sol. Nos 1460 dias em que trabalharam lado a lado, Lara nunca faltou um único dia. Nunca o deixou sem resposta quando precisou. Nunca falhou. Nunca vacilou. Ela conhecia sua rotina melhor do que ele próprio. Sabia instintivamente quando ele precisava de silêncio absoluto para pensar, quando precisava de café extra forte, quando estava perigosamente estressado demais para tomar decisões importantes. Era a engrenagem invisível, mas vital, que fazia toda a máquina funcionar em harmonia. E Rafael, pela primeira vez em 4 anos, se fez uma pergunta perturbadora. O que ele realmente sabia sobre ela? Sobre Lara Santos, a pessoa, não a assistente? Sabia que era assustadoramente competente. Sabia que era discretamente leal. Mas o que ela gostava além do trabalho? Quais sonhos guardava? O que a fazia sorrir de verdade? Não um sorriso profissional educado? Ele não sabia. Nada. E isso o incomodou mais do que conseguia explicar racionalmente. Naquela noite, depois que todos os funcionários foram embora e o andar mergulhou em um silêncio quase religioso, Rafael ficou sozinho no escritório, iluminado apenas pela luz fria do computador. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de janelas acesas, mas ele só conseguia pensar em uma coisa. O maldito testamento. 1 ano de casamento. 12 meses. 365 dias de farsa. Ele poderia escolher qualquer mulher disposta. Contratar uma atriz. Fazer um acordo frio, puramente jurídico, sem complicações emocionais. Mas não queria isso. Algo dentro dele rejeitava essa ideia com força. Ele precisava de alguém em quem confiasse de verdade. Alguém que não o visse como troféu. Alguém sem segundas intenções aguardando o momento certo para emergir. E foi naquele instante, olhando o reflexo cansado no vidro escuro, que Rafael tomou a decisão que mudaria tudo. Ele proporia um acordo, um contrato de exatamente 1 ano, formal. Legal, claro. E a pessoa escolhida, a única possível, era Lara Santos. Ele ainda não sabia que aquela decisão aparentemente racional mudaria tudo o que pensava saber sobre contratos, sobre acordos, sobre o próprio coração. Não sabia que contratos podem ser quebrados, rasgados, queimados. Mas corações, quando se entregam de verdade, não têm cláusula de rescisão. 3 dias depois daquela noite solitária no escritório, quando Rafael tomou a decisão que mudaria tudo, Lara recebeu um pedido absolutamente inusitado. No meio da tarde, Rafael apareceu na porta da sala dela, gravata ligeiramente frouxa, um sinal raro de tensão acumulada. Lara, preciso que você reserve a sala de reuniões executiva para as 7 da noite. Só nós 2. Sem interrupções. O tom era formal, mas havia algo diferente na voz. Uma rachadura mínima na armadura profissional. Alguma reunião que não está na agenda, Sr. Monteiro? Perguntou ela, já abrindo o calendário digital. Não é sobre trabalho. Ele hesitou, os dedos tamborilando no batente da porta.
É pessoal. Nos 4 anos trabalhando juntos, Rafael nunca usara aquela palavra. Trabalho era trabalho. Pessoal não existia entre eles. Lara sentiu algo se revirar no estômago. Um pressentimento que ela não conseguia nomear. Claro, vou reservar. Ele acenou e saiu, deixando um rastro de tensão no ar. As horas seguintes se arrastaram como melaço. Lara tentou se concentrar em e-mails, relatórios, ligações rotineiras, mas sua mente voltava obsessivamente para aquela reunião misteriosa. Pessoal, o que Rafael Monteiro poderia querer discutir pessoalmente com ela? Às 7 em ponto, Lara entrou na sala de reuniões. O ambiente era intimidador por natureza. Mesa de mogno maciço para 16 pessoas, cadeiras de couro italiano, vista panorâmica da cidade iluminada como constelação terrestre, mas estava vazia, silenciosa. Apenas a luz suave dos abajures criando sombras alongadas. Rafael já estava lá, de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, olhando a cidade sem realmente vê-la. Ele vestia ainda o terno do dia, mas o paletó estava jogado sobre uma cadeira, as mangas da camisa social enroladas até os cotovelos. Lara nunca o vira tão desfeito. Senhor Monteiro? Chamou ela suavemente, fechando a porta atrás de si. Aconteceu algo grave? Rafael virou-se lentamente. E pela primeira vez em 1460 dias trabalhando juntos, Lara viu algo nos olhos castanhos dele que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade pura. Medo disfarçado de determinação. Eu preciso te fazer uma proposta, Lara, disse ele, a voz rouca, carregada de peso. E eu preciso que você me ouça até o final absoluto antes de dizer qualquer coisa. Antes de julgar. Antes de recusar. Lara assentiu devagar, o coração começando a bater descompassado contra as costelas. Puxou uma cadeira e sentou, as pernas subitamente fracas. Rafael pegou a cadeira oposta. Não a cabeceira, onde sempre se sentava em posição de comando, e sentou bem na frente dela. Próximo, vulnerável. O gesto era tão incomum, tão fora do padrão estabelecido, que Lara sentiu o ar faltar momentaneamente. Ele sempre ficava em pé durante reuniões. Sempre mantinha distância física estratégica. Sempre controlava o espaço. Mas ali, sentado a menos de 1 metro dela, ele parecia desesperadamente humano, não o executivo intocável. Você sabe que meu avô faleceu há 3 meses, começou ele, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, nós dos dedos brancos de tanta tensão. Sim, senhor. Meus sentimentos sinceros. Rafael soltou um riso amargo, sem humor. O testamento dele tinha uma cláusula, uma condição que ele deixou como bomba-relógio. Fez uma pausa, respirando fundo como quem se prepara para mergulhar em água gelada. Para que eu assuma o controle integral do conglomerado, preciso estar legalmente casado e manter esse casamento, de forma válida e documentada, por no mínimo 1 ano completo. Se eu não cumprir essa exigência, cada ação, cada decisão, cada centavo, será vendido para grupos investidores externos. O sobrenome Monteiro será apagado do império que ele construiu. Lara franziu a testa, processando a informação absurda. Isso é extremo. Medieval quase. Não é extremo, Rafael corrigiu, o tom amargo como fel. É manipulação refinada. Controle absoluto. Até morto, enterrado há 3 meses, meu avô ainda controla cada movimento da minha vida, como um mestre de marionetes operando do túmulo. Um silêncio denso, pesado como chumbo, caiu entre eles. A cidade piscava indiferente lá fora. E o que o senhor pretende fazer? Perguntou Lara, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Rafael ergueu os olhos, fixando-os nos dela com uma intensidade que a atravessou. O que havia naquele olhar a desarmou. Desespero disfarçado de determinação. Orgulho ferido lutando contra a necessidade real. Eu quero fazer um acordo com você, Lara. O mundo pareceu parar de girar. O ar ficou espesso e respirável. Como assim? Sussurrou ela, certa de que tinha entendido errado. Rafael se inclinou para a frente, eliminando ainda mais a distância entre eles. Lara podia sentir o perfume dele, ver as linhas finas de cansaço ao redor dos olhos. Um casamento de conveniência, disse ele,
Cada palavra pesada, medida. 1 ano exato. 365 dias contados. Depois disso, divórcio amigável, rápido, sem complicações legais. Você volta para sua vida. Eu fico com o controle da empresa. Ambos ganhamos. Lara piscou repetidamente, o cérebro se recusando a processar completamente o que acabara de ouvir. O senhor está me pedindo para casar com o senhor? A voz dela saiu aguda, incrédula. Não. Rafael balançou a cabeça com veemência. Não no sentido romântico. Estou propondo um acordo comercial. Um contrato com cláusulas claras, direitos e deveres especificados. Eu preciso de alguém em quem confio genuinamente. Alguém que não vai usar essa situação contra mim depois. Alguém que não quer o sobrenome Monteiro como troféu. Que não está interessada no dinheiro como objetivo final. Que não vê nisso uma oportunidade de escalar socialmente. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu confio em você, Lara. Em 4 anos você nunca me falhou. Nunca me traiu. Nunca usou as informações privilegiadas que tem contra mim. Você é a única pessoa que eu posso pedir isso sem medo de estar cometendo um erro catastrófico. Lara sentiu o peito apertar dolorosamente, como se um punho invisível esmagasse seu coração contra as costelas. Alguém que não quer o sobrenome. Ela queria. Como ela queria. Mas não assim. Nunca assim. Não como transação com prazo de validade carimbado. E o que eu ganho com isso? Perguntou Lara, forçando a voz a sair mais fria, mais profissional do que o caos que sentia. Qual seria a minha compensação nesse acordo? Rafael não hesitou. O que você quiser. Dinheiro, obviamente. Uma quantia que garanta seu futuro. Recursos. Conexões. Qualquer coisa que você precise para construir a vida que deseja depois que isso terminar. Lara ficou em silêncio por longos segundos. A mente acelerada, processando possibilidades, calculando riscos, pesando consequências. 1 ano da vida dela. 12 meses fingindo ser esposa do homem que amava, sabendo que era tudo mentira contratual. Poderia sobreviver a isso sem se despedaçar. E então, como um relâmpago rasgando o céu noturno, uma ideia surgiu. Se ia fazer aquilo, se ia vender 1 ano precioso da própria vida, que fosse por algo que realmente importava. Eu quero abrir uma ONG, disse ela, a voz firme agora. Rafael piscou, genuinamente surpreso. Uma ONG? Para quê? Para crianças em situação de vulnerabilidade social, explicou Lara, as palavras fluindo com paixão contida há anos. Eu tenho o projeto completo. Cada detalhe planejado. Atividades educacionais, apoio psicológico, reforço escolar, oficinas de arte. Tudo documentado. Tenho o planejamento operacional, a estrutura administrativa, parcerias mapeadas. Só não tenho recursos financeiros para tirar do papel. Rafael a observou por um momento longo, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Realmente vendo. Quanto você precisa? Perguntou ele, a voz mais suave. Lara engoliu seco, reunindo coragem. 500 mil reais para começar. Alugar espaço adequado, reformar, equipar, contratar equipe mínima. Mais um fundo de manutenção garantido por pelo menos 2 anos até conseguirmos doações sustentáveis. Era muito dinheiro. Uma fortuna para ela. Mas se ia fazer aquilo, que fosse por algo que mudasse vidas além da dela. Rafael não hesitou nem respirou entre ouvir e responder. Feito. Aceito todos os termos. Lara arregalou os olhos. Feito, assim, sem negociar, sem contrapropor. Assim, confirmou Rafael, já se levantando com energia renovada. Meu advogado vai preparar o contrato completo até amanhã. 1 ano de casamento civil, com todas as aparências legais necessárias. Você terá os recursos integrais para a ONG depositados no dia seguinte à cerimônia, em conta no seu nome, sem nenhuma restrição de uso. E quando o ano terminar, o divórcio será processado imediatamente. Você estará completamente livre, sem pendências financeiras, sem cobranças emocionais, sem vínculo restante. Ele estendeu a mão direita, formal, como se estivessem fechando uma fusão corporativa. O que você diz, Lara Santos? Aceita esse acordo? Ela olhou para a mão estendida, a mão grande, de dedos longos,
que assinava contratos de milhões. A mão do homem que ela amava em segredo há tanto tempo. A mão que oferecia um contrato frio, racional, desprovido de qualquer sentimento real. E Lara soube, com clareza dolorosa, que estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. Que aquilo a destruiria por dentro. Que passar um ano fingindo ser amada quando não era ia rasgar seu coração em pedaços. Mas mesmo assim, por teimosia, por orgulho, pelo sonho da ONG, talvez por uma esperança patética de que algo mudasse, ela decidiu aceitar. Eu aceito o acordo, disse ela, colocando sua mão pequena na dele. Quando as mãos se tocaram, pele contra pele, algo passou entre eles. Uma corrente elétrica invisível, mas real. Um arrepio que subiu pela espinha de ambos. E se, perigoso pairando no ar denso. Mas nenhum dos dois disse nada. Apertaram as mãos. Profissional. Frio. Contratual. O contrato formal foi redigido e assinado 3 dias depois no escritório do advogado de Rafael, com testemunhas oficiais e selos carimbados. 12 meses. 365 dias. Nem um dia a mais que o estritamente necessário. O casamento civil estava marcado para a sexta-feira seguinte. E nenhum dos dois fazia a menor ideia de que contratos, quando envolvem corações que batem descompassados, nunca funcionam exatamente como planejado no papel. O casamento civil aconteceu numa sexta-feira nublada de setembro, num cartório discreto na zona oeste de São Paulo. O prédio público cheirava a papel velho, café requentado e burocracia. Sem festa alguma. Sem convidados emocionados. Sem arroz na saída ou champanhe para brindar. Apenas Rafael, vestido interno cinza impecável. Lara, num vestido azul marinho simples, mas elegante, comprado na véspera. 2 testemunhas contratadas que não conheciam sequer os nomes um do outro. E um juiz claramente entediado, lendo os votos matrimoniais em tom automático, como quem recita uma lista telefônica. Quando chegou o momento das alianças, Rafael pegou o anel de ouro branco da pequena caixa de veludo. Suas mãos, normalmente tão firmes ao assinar contratos milionários, tremeram quase imperceptivelmente. Ele deslizou o anel devagar no dedo anelar esquerdo de Lara. O toque era frio, metálico, profissional. Mas o peso do metal na pele dela era muito maior do que os gramas de ouro justificariam. Pesava como promessa não dita, como mentira necessária, como um ano inteiro de fingimento pela frente. Lara fez o mesmo, respirando fundo para controlar o tremor nas mãos. Pegou a aliança masculina maior, mais pesada, gravada por dentro com a data daquele dia, e colocou no dedo de Rafael. Por um segundo eterno, quando os dedos dela roçaram a pele dele, seus olhos se encontraram e se prenderam. Havia algo pulsando no ar denso entre eles. Algo elétrico, perigoso, impossível de nomear. Algo que ia muito além de cláusulas contratuais e acordos jurídicos. Mas nenhum dos dois ousava dar nome àquele sentimento que queimava baixinho. Pode beijar a noiva, anunciou o juiz com indiferença absoluta. Como se dissesse, pode assinar aqui embaixo. Rafael hesitou. Lara também congelou, os lábios entreabertos, o coração martelando. Eles não haviam combinado esse detalhe. Não haviam ensaiado. Não haviam discutido limites físicos. E então, depois de 3 segundos que pareceram 3 horas, Rafael se inclinou devagar. O perfume dele, amadeirado, com notas de cedro, envolveu Lara como névoa. Ele beijou delicadamente o canto da boca dela. Rápido demais. Casto. Controlado. Mas o calor daquele toque mínimo, a maciez dos lábios dele roçando a comissura dos dela, foi suficiente para fazer o mundo de Lara tremer nos alicerces, para fazer suas pernas bambas, para roubar o ar dos seus pulmões. Eles saíram daquele cartório como marido e mulher perante a lei. No papel carimbado e assinado, pelo menos. Na certidão registrada oficialmente, mas na realidade emocional, eram 2 estranhos prestes a dividir uma casa por obrigação contratual. A mansão dos Monteiro ficava num bairro extremamente nobre de São Paulo, numa rua arborizada e silenciosa. Um casarão neoclássico imponente de 3 andares, pintado em tons de marfim. Cercado por jardins extensos impecavelmente cuidados
e muros altos de pedra que garantiam privacidade absoluta. Lara já passara na frente daquele lugar dezenas de vezes quando Rafael a dispensava mais cedo e ela pegava outro ônibus. Sempre admirara a imponência discreta da propriedade, imaginando como seria por dentro. Agora, carregando uma única mala com suas roupas, era oficialmente sua casa. Pelo menos pelos próximos 365 dias. Rafael abriu o portão eletrônico com o controle remoto e guiou Lara pelos corredores amplos de piso em mármore importado. Tudo era elegante demais, grande demais, silencioso demais. Como um museu particular, não um lar onde pessoas realmente viviam. Este é o seu quarto, anunciou ele, abrindo uma porta dupla de madeira nobre entalhada. Lara entrou e quase perdeu o fôlego. Era uma suíte maior que seu apartamento inteiro na zona leste. Cama king size com dócil de linho cru, closet do tamanho de um quarto comum, banheira de hidromassagem em pedra natural, varanda envidraçada com vista para o jardim japonês nos fundos. Tudo em tons neutros, elegante, mas impessoal. Você tem privacidade total, disse Rafael, as mãos nos bolsos da calça social, evitando olhar diretamente para ela. Este é exclusivamente o seu espaço. Pode decorar como quiser. Mudar o que precisar. Lara assentiu, a garganta apertada demais para palavras. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, perguntou: "E o seu quarto fica onde?" "Do outro lado do corredor", respondeu ele, apontando vagamente. "Longe o suficiente, seguro, sem riscos, exatamente como planejamos. Distante, seguro, controlado. Como tudo na vida rigidamente organizada de Rafael Monteiro. Naquela primeira noite como esposa, Lara não conseguiu dormir um minuto sequer. Virou de um lado para outro na cama absurdamente confortável. Os lençóis de altíssima qualidade eram macios demais. O colchão macio demais. O quarto silencioso demais. Acostumada aos ruídos urbanos que invadiam seu apartamento pequeno, aquele silêncio absoluto era sufocante como uma mão tapando a boca. Ela ficou olhando o teto alto por horas, girando compulsivamente a aliança no dedo anelar. O metal estava morno agora, aquecido pela pele. Sentiu uma dor surda crescendo no peito. Isso não é real, repetiu para si mesma. É só um ano. 365 dias. É só um acordo comercial. Apenas negócios. Mas o coração teimoso não acreditava em uma única palavra daquela mentira. Batia descompassado. Doía. Sangrava em silêncio. Do outro lado do corredor, separado por 10 metros e 2 portas fechadas, Rafael também estava acordado. Sentado na poltrona de couro junto à janela, notebook equilibrado nas pernas, tentava se concentrar em relatórios urgentes. Mas os números dançavam na tela sem fazer sentido. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, Rafael Monteiro não estava completamente sozinho naquela casa enorme. E ainda assim, parecia infinitamente mais sozinho do que jamais estivera. As primeiras 3 semanas foram estranhamente tensas, cheias de silêncios constrangedores e coreografia cuidadosa para evitar proximidade excessiva. Rafael e Lara tentavam desesperadamente manter alguma aparência de rotina normal. Ele saía invariavelmente às 6h15 da manhã para o escritório, antes mesmo do sol nascer completamente, voltando apenas depois das 9 da noite. Lara ficava na mansão, organizando documentação para registro oficial da ONG, conversando com arquitetos por telefone sobre reforma do terreno doado, preenchendo formulários burocráticos infinitos. À noite, quando Rafael finalmente chegava, jantavam juntos na sala de jantar formal. Aquela mesa gigantesca para 12 pessoas onde apenas 2 lugares nas pontas opostas eram usados. Conversas mínimas sobre trabalho, olhares desviados, talheres de prata tilintando contra a porcelana fina, quebrando o silêncio pesado. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, como gelo derretendo sob sol tímido, as coisas começaram sutilmente a mudar. Num sábado chuvoso de manhã, Lara acordou às 6, incapaz de dormir até mais tarde mesmo em dia de folga. O cheiro de terra molhada entrava pela varanda entreaberta, trazendo sensação de renovação. Vestiu roupas confortáveis e desceu para a cozinha profissional da mansão. Aquele espaço enorme de aço inoxidável e equipamentos caríssimos que raramente eram usados.
pois Rafael comia predominantemente fora ou pedia delivery. Lara estava visceralmente acostumada a fazer seu próprio café desde os 7 anos, desde a época da avó. Amassar pão com as próprias mãos, sentir a massa crescer sob os dedos, ver alimento se transformar. Não conseguia simplesmente ficar parada esperando que outros fizessem tudo por ela. 40 minutos depois, quando Rafael desceu de moletom cinza e camiseta branca, a primeira vez que Lara o via em roupas tão casuais, tão humanas, encontrou a mesa da cozinha completamente transformada. Café fresco, fumegando na cafeteira francesa, pães de queijo ainda quentes exalando vapor e cheiro irresistível, frutas tropicais cortadas em fatias perfeitas arranjadas artisticamente, geleia caseira de morango em potinho de vidro. O aroma de canela, café forte e manteiga derretida preenchia todo o ambiente como abraço olfativo. Rafael parou congelado na entrada da cozinha, completamente surpreso. Piscou várias vezes, como se duvidasse da própria visão. Você não precisa fazer isso, disse ele, a voz rouca de sono, hesitante. Não faz parte do nosso acordo. Não é obrigação sua. Lara sorriu levemente, limpando farinha de trigo das mãos no avental florido que encontrara no armário. Eu sei perfeitamente que não preciso. Mas eu gosto de cozinhar. Me acalma. Me faz lembrar da minha avó. Senta, por favor, enquanto está quente. Rafael sentou devagar, quase receoso, como se estivesse invadindo espaço que não lhe pertencia. Pegou a xícara de café. Preto, sem açúcar, exatamente como preferia sem nunca ter dito em voz alta, porque Lara simplesmente sabia após 4 anos observando. Provou. O líquido escaldante desceu pela garganta, trazendo conforto inexplicável. Mordeu o pão de queijo crocante por fora, macio por dentro, perfeitamente salgado. Pela primeira vez em tempo impossível de quantificar, Rafael Monteiro sentiu algo que parecia estranhamente com aconchego verdadeiro. Calor humano. Lar no sentido emocional da palavra, não apenas endereço registrado. Está muito bom, murmurou ele, quase para si mesmo, olhando para a xícara nas mãos. Sério. Está perfeito. Fico feliz, respondeu Lara, sentando-se no lado oposto da mesa, não nas pontas distantes, mas próxima. Comeram em silêncio por longos minutos. Mas era um silêncio completamente diferente daqueles jantares tensos. Não desconfortável nem carregado. Apenas presente. Compartilhado. Confortável. Como se ambos soubessem instintivamente que palavras poderiam quebrar aquele momento frágil e precioso de conexão real. 2 semanas e meia depois daquele café da manhã inaugural, a realidade bateu duro. A família de Rafael organizou um jantar formal de boas-vindas à nova senhora Monteiro. Lara sabia intelectualmente que aquele momento inevitável chegaria cedo ou tarde. Mas saber não a preparou emocionalmente nem minimamente para enfrentar a matriarca Sofia Monteiro em seu território. A mansão de Sofia era ainda mais imponente que a de Rafael. Um verdadeiro palácio urbano. Lustres de cristal baccarat pendiam de tetos com afrescos pintados à mão, móveis autênticos de época com valor de museu, retratos a óleo de gerações de monteiros encarando visitantes com ar de superioridade eterna. Lara, vestindo o melhor vestido que possuía, preto, discreto, mas visivelmente de loja de departamento, não grife, sentiu-se instantaneamente pequena, inadequada. Completamente fora do lugar naquele universo de riqueza secular. Sofia as recebeu na entrada de mármore com um sorriso tão frio quanto as esculturas que decoravam o hall. Então você é a nova senhora Monteiro, disse ela, voz melodiosa, mas afiada como bisturi. Os olhos azuis gelados escanearam Lara da cabeça aos pés em avaliação clínica. Não foi pergunta, foi análise. Durante o jantar de 7 pratos servido por mordomos silenciosos em luvas brancas, Sofia fez questão metódica de testar Lara como professor cruel, testando aluno despreparado. Perguntas educadas na forma, carregadas de veneno no conteúdo. Seus pais, querida, disse Sofia, cortando o filé mignon ao vinho tinto com precisão cirúrgica. O que exatamente eles faziam profissionalmente? Lara respirou fundo, mantendo a postura ereta que a avó ensinou. Meu pai era mecânico de automóveis. Minha mãe era costureira autônoma,
Trabalhavam muito, eram pessoas honestas e trabalhadoras. Faleceram ambos num acidente de carro quando eu tinha 7 anos. Oh, que tragédia! Sofia fingiu empatia, a mão no peito em gesto teatral. Deve ter sido terrivelmente difícil para uma criança. Tão diferente do nosso mundo aqui. O subtexto era cristalino. Você não pertence a este lugar. Foi difícil sim, concordou Lara, sustentando o olhar gelado sem piscar. Mas minha avó me criou sozinha, com muito amor e sacrifício. Ela me ensinou valores importantes. Que caráter e integridade valem infinitamente mais que sobrenome ou conta bancária. Que dignidade não se compra em boutiques de luxo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com faca. Talheres pararam no ar. Convidados trocaram olhares desconfortáveis. Sofia arregalou brevemente os olhos, não acostumada a ser contrariada. Rafael, sentado ao lado de Lara, sentiu orgulho inesperado explodindo no peito. Colocou deliberadamente a mão sobre a dela em cima da mesa, gesto público de apoio. Seus dedos se entrelaçaram nos dela com firmeza protetora. Minha esposa, disse ele, a voz grave, carregada de autoridade. É uma das mulheres mais competentes, inteligentes e íntegras que já conheci. E eu tenho muita sorte de tê-la ao meu lado como parceira. Mais do que qualquer herdeira vazia que você tentou me empurrar durante anos. Lara virou o rosto para ele, absolutamente surpresa. Ele nunca, jamais a havia defendido assim. Nos olhos castanhos dele, ela viu algo que a desarmou. Respeito genuíno. Talvez até admiração. E pela primeira vez desde que assinara aquele contrato, Lara se permitiu uma pergunta perigosa. Será que ele está apenas protegendo o acordo por conveniência? Ou está havendo algo mais crescendo no silêncio entre nós? Ela ainda não sabia. Mas algo mudou naquela noite. Uma rachadura pequena abriu na parede que separava contrato de sentimento real. Os meses passaram como páginas virando. Outubro virou novembro. 3 meses de contrato cumpridos. Depois 5. A rotina mecânica inicial se transformou gradualmente em cumplicidade não planejada. Rafael começou a chegar mais cedo em casa. 7. Às vezes até 6:30 da noite. Lara cozinhava pratos mais elaborados, experimentando receitas da avó e temperos novos. Ele passou a ajudar sem ser pedido, secando a louça, arrumando a mesa, descascando alho. Conversavam sobre o dia com mais detalhes. Riam de clientes impossíveis. Discutiam os desafios burocráticos da ONG que avançava. Compartilhavam frustrações e pequenas vitórias cotidianas. Havia algo mudando entre eles. Algo sutil como a mudança de estação, mas inequívoco. Perigoso. Inevitável. Numa terça-feira fria de junho, com o inverno chegando forte, Lara ficou doente de repente. Febre alta que veio do nada. Corpo dolorido como se tivesse sido atropelada. Dor de cabeça latejante. Ela tentou esconder durante o dia. Tomou antitérmicos em segredo. Passou maquiagem extra para disfarçar a palidez. Mas à noite, durante o jantar, os tremores ficaram impossíveis de ignorar. Rafael percebeu imediatamente. Os olhos treinados que identificavam mentiras em salas de reunião atravessaram a fachada frágil. Você está doente, afirmou. Febre alta. Estou bem. É só um resfriado, mentiu Lara. Mas até a voz saiu fraca. No dia seguinte, Rafael cancelou todas as reuniões da agenda, inclusive uma com investidores japoneses aguardada havia meses. Ficou em casa o dia inteiro. Trocou compressas geladas na testa dela a cada meia hora. Preparou chá de camomila com mel exatamente como ela gostava, sem saber como sabia. Trouxe sopas leves. Sentou numa poltrona ao lado da cama dela, trabalhando em silêncio no laptop, apenas para garantir que ela não precisasse de nada caso chamasse. Na madrugada escura, Lara acordou delirando, febre acima de 39 graus. A camisola encharcada de suor frio. A realidade misturada à alucinação. Rafael, chamou ela fracamente. Ele estava ao lado dela em segundos. Pousou o notebook. A mão tocou a testa ardente. Estou aqui. Bem aqui. O que você precisa? Sem consciência plena, Lara segurou a mão dele com força desesperada, como âncora impedindo-a de afundar. Eu sempre soube,
murmurou, os olhos vidrados pela febre. Eu sempre soube que você era mais do que parecia. Mais que o terno e os números. Você tem um coração enorme, Rafael. Bondade escondida atrás das paredes. Eu sempre vi isso. Desde o primeiro dia. Rafael congelou. O coração disparou contra as costelas como animal enjaulado. As palavras embriagadas de febre o atingiram como tiro no peito. Ecoaram na mente. Quentes. Verdadeiras. Assustadoras. Lara, você está febril. Está delirando, sussurrou a voz falhando. Descansa agora. Ela voltou a dormir profundamente, os dedos ainda entrelaçados aos dele. No dia seguinte, quando a febre cedeu, Lara acordou lúcida, pálida, sem se lembrar de nada do delírio noturno. Agradeceu pelos cuidados, bebeu o suco de laranja que ele trouxe, sorriu fragilmente. Mas Rafael lembrava. Cada palavra estava gravada a fogo na memória. Eu sempre soube. 6 meses se passaram desde o casamento civil naquele cartório burocrático. Metade exata do contrato cumprida. 183 dias de 365. E Rafael Monteiro percebeu algo aterrorizante numa madrugada em que acordou suando frio. Ele não queria que aquele ano terminasse. Não queria que ela fosse embora. Não conseguia mais imaginar a mansão vazia, os cafés da manhã solitários, o silêncio sem a presença dela, preenchendo os espaços. Era tarde demais para voltar atrás, pensou, olhando o teto escuro. O contrato está assinado. As condições estão claras. Não posso mudar as regras no meio do jogo. Seria injusto com ela. Ou, pelo menos, era nisso que ele desesperadamente tentava acreditar. O aniversário de 29 anos de Lara caiu num domingo ensolarado de novembro, um daqueles raros dias de primavera perfeita em São Paulo. Ela não havia mencionado nada sobre a data. Nunca fora de comemorar, especialmente depois que a avó faleceu. Aniversários eram dias comuns, sem importância. Mas Rafael sabia. Claro que sabia. Afinal, tinha acesso desde sempre aos documentos pessoais dela no Departamento de Recursos Humanos. Naquela manhã, Rafael acordou às 5, 2 horas antes do habitual. Desceu para a cozinha gigantesca na ponta dos pés, como um adolescente planejando surpresa. Preparou tudo com as mãos suando de nervosismo, consultando vídeos no celular, improvisando. Quando Lara desceu por volta das 8, ainda de pijama largo e cabelo solto bagunçado, encontrou a sala de estar completamente transformada. Flores silvestres. Não orquídeas, caras de floricultura, mas margaridas, girassóis e lavandas que lembravam os campos da infância, espalhadas em vasos de cerâmica simples. Um bolo pequeno de cenoura com cobertura de chocolate, a receita exata que ela mencionara meses antes numa conversa casual. E no centro da mesa baixa, um envelope creme grosso, lacrado com cera vermelha. Lara parou na entrada, boca aberta, olhos arregalados. O que? Rafael, o que é tudo isso? Ele estava encostado no batente da janela, mãos nos bolsos, um sorriso tímido que ela nunca vira. Parabéns, Lara Santos. 29 anos hoje. Lágrimas quentes subiram instantaneamente aos olhos dela. Você lembrou? Como você sabia? Claro que eu lembrei, respondeu ele, aproximando-se devagar. Eu presto atenção em você, mais do que você imagina. Lara abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro, escrituras oficiais carimbadas e reconhecidas. Um terreno de 1.200 metros quadrados no bairro exato onde ela sonhava construir a ONG. Próximo a escolas públicas, transporte acessível, área carente. Toda a documentação organizada. Escritura definitiva, alvarás aprovados, planta básica anexada. Tudo pronto para iniciar as obras. Lara cobriu a boca com as mãos, um soluço escapando. Rafael, isso é perfeito. É exatamente onde eu queria. É tudo que eu sonhei desde criança. Seu, disse ele, a voz embargada. Registrado em seu nome, sem nenhum vínculo comigo, seu sonho agora é real. Ela não conseguiu segurar mais nada. Chorou de emoção transbordante, de gratidão impossível de conter, de amor contido que explodia dolorosamente no peito. E então, sem pensar em contratos ou riscos, movida apenas pelo sentimento, Lara deu 2 passos à frente. Rafael também se moveu instintivamente. O rosto dela perto do dele.
centímetros, respirações misturadas, cheiro de flores, chocolate e possibilidade. Corações batendo no mesmo ritmo acelerado. O mundo parou. Os olhos verdes dela presos aos castanhos dele. Uma pergunta silenciosa pairando no ar. E então, Rafael recuou. Um passo brusco para trás, como se tivesse tocado fogo. O contrato, Lara, disse ele, a voz quebrada. Nós temos um contrato. Regras. Limites. Ela congelou. O calor virou gelo. A dor no peito foi tão física que quase a fez dobrar. Claro, sussurrou ela, limpando as lágrimas com as costas da mão. O contrato. Sempre o contrato. Lara se afastou rápido, segurando o envelope como escudo. Obrigada pelo presente. Foi muito generoso da sua parte, disse a voz fria, profissional outra vez. E saiu quase correndo, subindo as escadas 2 degraus de cada vez. A porta do quarto bateu com força, ecoando pela mansão inteira. Rafael ficou sozinho na sala decorada, cercado por flores e bolo intocado, odiando a si mesmo, odiando a própria covardia, odiando o contrato que ele mesmo assinou, odiando o medo que o fez recuar quando tudo o que queria era puxá-la para si e nunca mais soltar. Ela ainda não sabia, mas aquele quase seria o início do verdadeiro inferno para ambos. Depois daquele domingo devastador, tudo mudou como um interruptor desligado. Lara voltou a ser distante, formal, profissional, gelada. Senhor Monteiro, retornou a cada frase. Os jantares viraram exercícios de silêncio cortante, talheres batendo em pratos como tiros. Ela evitava estar no mesmo cômodo. Saía quando ele entrava. Passavam dias inteiros na mesma casa, sem trocar mais que um bom dia e um boa noite mecânicos. Rafael tentava consertar o estrago. Mandava flores que ela agradecia friamente. Deixava bilhetes respondidos com monossílabos educados. Tentava puxar conversa, recebia apenas respostas curtas, olhos desviados. Obrigada, senhor Monteiro. Foi muito atencioso. Cada palavra formal era um corte. Cada silêncio, uma ferida aberta. Eles sofriam em silêncio, cada um trancado em seu quarto, contando obsessivamente os dias para o fim do pesadelo contratual. Faltavam 4 meses, 120 dias, 2.880 horas, e pareciam eternidades. Dolorosas, intermináveis, sem promessa alguma de redenção. 10 meses se passaram desde aquele casamento civil no cartório burocrático. 303 dias exatos, contados obsessivamente. Faltavam apenas 2 meses. 60 dias. 86.400 minutos para o fim definitivo do contrato. 2 meses para a liberdade, que Rafael Monteiro tanto desejara quando assinou aqueles papéis, acreditando ingenuamente que conseguiria atravessar 365 dias sem consequências emocionais. Mas agora, ironicamente, liberdade era a última coisa que ele desejava, porque liberdade significava perder Lara para sempre. A ONG de Lara estava em fase final de construção no terreno que ele dera de presente. O espaço antes vazio havia se transformado em algo vivo. Paredes pintadas em cores vibrantes, jardim com balanços e escorregadores, salas equipadas com livros e brinquedos. Crianças da comunidade já começavam a frequentar as primeiras atividades, enchendo o lugar de risadas e movimento. Lara estava profissionalmente realizada. O sonho impossível virara realidade concreta. Mas emocionalmente, estava vazia, como uma casa linda, perfeitamente montada, mas desabitada. Porque realizar um sonho antigo não preenchia o buraco devastador de um amor intensamente correspondido, mas nunca admitido, nunca declarado. Rafael, por outro lado, vivia uma guerra brutal consigo mesmo. O conglomerado estava seguro, as ações garantidas, o império preservado. O testamento cruel do avô, tecnicamente cumprido. Em 2 meses, seria finalmente livre das correntes impostas pelos mortos. Mas o que era liberdade sem ela ao lado? Sem os cafés da manhã que ela preparava. Sem o cheiro de canela preenchendo a mansão. Sem a presença dela transformando aquela casa gelada em lar.
Foi exatamente nesse momento frágil que Sofia Monteiro organizou um jantar. Claro que organizou. Víbora sente quando a presa está vulnerável. Um jantar de celebração, ela anunciara ao telefone, a voz melosa. Pelos 10 meses bem-sucedidos de casamento de Rafael e Lara. Uma comemoração antecipada. Mas Lara sabia que não era isso. Sofia nunca aceitara aquele casamento. Nunca aceitara ela. A assistente da Zona Leste infiltrada na família aristocrática. E naquela noite, Lara descobriria o verdadeiro motivo do jantar cuidadosamente orquestrado. A mansão de Sofia estava impecável como sempre, mas havia algo excessivo na produção daquela noite. Lustres de cristal brilhando com intensidade quase agressiva. Mesa posta com porcelanas raras, cada peça valendo mais que o carro de Lara. Flores importadas caríssimas, orquídeas brancas e rosas francesas, espalhadas por todos os cantos, perfume sufocante invadindo tudo. Lara usava um vestido simples, mas elegante. Verde escuro, o único meio sofisticado que possuía. Rafael ao lado dela vestia terno preto impecável, mas o rosto estava fechado, maxilar tenso, ombros rígidos. Ele sentia no ar que algo muito errado estava prestes a acontecer. Conhecia a mãe bem demais para não reconhecer os sinais de armadilha sendo montada. E ele estava certo. No meio do segundo prato, um risoto de funghi porcine servido em porções artísticas, Sofia fez um anúncio que cortou o ar como lâmina. Queridos, disse ela, batendo delicadamente a faca de prata no copo de cristal para chamar atenção. Gostaria de aproveitar esta noite especial para apresentar uma pessoa muito especial para nossa família. Lara sentiu o estômago revirar. Rafael largou o garfo. Isabela Carvalho, continuou Sofia, o sorriso venenoso nos lábios vermelhos. Filha de nossos grandes amigos, os Carvalho de Campinas. Família tradicional de 400 anos. Advogada corporativa formada na Sorbonne, com especializações em Harvard e Yale. Ela fez uma pausa calculada. E uma mulher que sempre teve um lugar muito especial no coração da nossa família. Especialmente no coração do Rafael. A porta da sala de jantar se abriu como em cena ensaiada. Isabela Carvalho entrou como quem desfila. Alta, loira platinada impecável, pele bronzeada de quem vive entre aeroportos e praias europeias. Vestido Versace vermelho colado ao corpo escultural, salto altíssimo, joias discretas e caríssimas. O sorriso perfeito, treinado em anos de eventos de elite. Cumprimentou todos com beijinhos no ar, comentando cada detalhe. Adorei seu colar, tia Sofia. É Bulgari nova coleção? Quando chegou a Rafael, segurou a mão dele por tempo inapropriado para alguém cumprimentando um homem casado. Os dedos deslizaram pela palma dele em carícia sutil, mas inegável. Rafael, ronronou ela, a voz grave. Faz tanto tempo. Você está ainda mais bonito. Lara observou tudo em silêncio assassino. As mãos apertadas no colo sob a mesa, unhas cravando na própria pele. O sangue fervia. O estômago embrulhava. O coração se partia. E então Sofia lançou a bomba. Isabela está de volta definitivamente ao Brasil depois de 6 anos construindo carreira brilhante na Europa, anunciou, olhando diretamente para Lara com frieza glacial. E eu comentava com ela mais cedo que, bem, casamentos têm prazos de validade, especialmente certos tipos de casamento. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Talheres suspensos no ar. Respirações contidas. Mãe. Rafael alertou, a voz baixa, tensa. Mas Sofia ignorou. Estou apenas sendo realista, querido. Dizendo em voz alta o que todos aqui pensam. Quando essa fase temporária passar, e vai passar muito em breve, Rafael poderá fazer escolhas mais adequadas. À altura do sobrenome Monteiro. O mundo de Lara desabou. O ar foi arrancado dos pulmões. Lágrimas subiram ardendo. Mas ela as conteve com força brutal. Não daria a Sofia aquela vitória. Quando essa fase passar. As palavras ecoavam em loop cruel. Ela era uma fase. Temporária. Descartável. Contratada. Substituível. Como algo alugado. Devolvido quando deixa de ser útil. E o pior não foi o que Sofia disse. Foi o que Rafael não fez. Ele não defendeu. Não corrigiu.
Não disse que Lara era mais que uma fase. Ficou em silêncio, os olhos baixos, os punhos cerrados sob a mesa. E aquele silêncio brutal, pesado, matou Lara com mais crueldade do que qualquer palavra poderia. A volta para casa foi tensão pura, condensada no interior silencioso do carro. Lara não disse uma única palavra durante os 23 minutos de trajeto, olhando fixamente pela janela, vendo a cidade borrada passar sem realmente enxergar nada. Rafael tentou várias vezes quebrar o gelo. Lara, eu preciso explicar. Não precisa, cortou ela, a voz gelada como nunca. Preciso sim. Minha mãe não tinha nenhum direito de dizer aquelas coisas horríveis, de te humilhar assim. Ela tinha razão. Lara o interrompeu, finalmente virando o rosto para encará-lo. Isso sempre foi temporário, contratual. 60 dias e acabou. Pronto, finito. Eu sempre soube disso. Você me contratou. Eu aceitei os termos. Nada mudou. Quando chegaram à mansão, Lara saiu do carro antes mesmo que ele desligasse o motor. Subiu as escadas quase correndo. Trancou-se no quarto que ocupara por 10 meses. E pela primeira vez desde que entrara naquela casa, começou metodicamente a fazer as malas. Rafael, do lado de fora da porta trancada, bateu com urgência crescente. Lara, abre essa porta agora. Não, por favor. Precisamos conversar como adultos. Por que, Rafael? Gritou ela do outro lado, a voz quebrando. Para que exatamente? Para você me dizer que faltam só 2 meses miseráveis. Que logo essa farsa constrangedora acaba e você pode seguir com Isabela perfeita? Eu já sei de tudo. Eu sempre soube. Você não está entendendo nada. Entendo perfeitamente. Lara abriu a porta de repente, os olhos vermelhos e inchados, lágrimas escorrendo livres. Eu entendi tudo desde o primeiro dia. Você fez um acordo comercial frio. Eu aceitei os termos. Assinei o contrato. E quando terminar o prazo, você vai seguir sua vida de herdeiro bilionário, como se nada tivesse acontecido. E eu também deveria fazer o mesmo. Mas eu não consigo, Rafael. Eu não consigo fingir que esses 10 meses não me destroçaram por dentro. O silêncio caiu pesado entre eles. Rafael a olhava, o peito apertado, a respiração difícil. Você não pode ir embora agora, disse ele, a voz desesperada. Faltam 2 meses. O contrato especifica. Lara deu um sorriso amargo, devastado. O contrato repetiu a voz cheia de veneno. Sempre um maldito contrato entre nós. Nunca nada além do papel assinado. Com as mãos tremendo, ela tirou a aliança de ouro do dedo anelar esquerdo. O anel que usara por 303 dias. Colocou-o na palma da mão dele, fechando os dedos dele sobre o metal ainda morno. Eu vou cumprir minha parte até o fim, disse ela, firme apesar das lágrimas. Vou aparecer nos eventos sociais necessários. Vou manter as aparências públicas como combinado. Mas eu não durmo mais aqui. Não consigo. Volto para meu apartamento hoje mesmo. E se eu disser que não quero que você vá? Perguntou Rafael, a voz rouca, vulnerável. E se eu implorar para você ficar? As lágrimas dela transbordaram com mais força. Aquelas palavras chegaram 10 meses tarde demais. Você nunca quis nada além de cumprir a obrigação imposta pelo testamento, Rafael, respondeu ela, pegando as malas. Eu nunca fui exceção. Sempre fui apenas a assistente conveniente que topou o acordo. E ela saiu. Pegou as 3 malas que trouxera 10 meses antes. Chamou um Uber pelo celular e deixou a mansão dos Monteiros sem olhar para trás uma única vez. Rafael ficou parado no corredor vazio, completamente sozinho, segurando a aliança ainda quente da pele dela. Podia sentir o calor residual, prova física de que ela estivera ali segundos antes. E pela primeira vez em 303 dias, talvez pela primeira vez na vida inteira, Rafael Monteiro se permitiu sentir tudo sem filtros. A dor rasgando o peito, a perda devastadora, o arrependimento queimando como ácido, a solidão voltando como um tsunami. Ele tinha conseguido exatamente o que planejara. O conglomerado estava seguro. O testamento do avô, cumprido, em 2 meses, seria livre das correntes impostas pelos mortos, mas no processo, pagara o preço mais alto possível. Havia perdido a única coisa que realmente importava.
Ele havia perdido Lara. E agora, tarde demais, percebia que sem ela, toda aquela liberdade não valia absolutamente nada. 2 semanas se passaram desde que Lara saíra da mansão. 14 dias que pareceram 14 anos de tormento para Rafael Monteiro. Ele não dormia mais que 2 ou 3 horas por noite. E quando conseguia, acordava suando frio, procurando por ela do outro lado vazio da cama. Não comia direito, apenas beliscava o que a cozinheira deixava. Tudo tinha gosto de cinzas. Trabalhava mecanicamente, assinando documentos sem ler direito, participando de reuniões sem realmente ouvir. Nada fazia mais sentido. A mansão estava fisicamente intacta. Móveis nos mesmos lugares, quadros nas paredes, lustres brilhando. Mas emocionalmente estava vazia. Morta. Um mausoléu gelado. E pela primeira vez em seus 36 anos, Rafael entendeu visceralmente o que era a solidão devastadora. Ele sempre vivera tecnicamente sozinho, mas nunca, jamais, se sentira tão absoluta e dolorosamente só quanto agora, porque agora ele sabia como era ter alguém de verdade, acordar e saber que ela estava ali, viva, presente, real, conversar sobre nada e tudo ao mesmo tempo, rir de piadas bobas, dividir silêncios confortáveis, que valiam mais que todas as conversas vazias do mundo corporativo. E agora que ela se fora, levando consigo a luz e o calor, tudo perdera a cor. A vida virara uma escala de cinza sem nuances. Lara aparecia nos eventos sociais obrigatórios, cumprindo religiosamente sua parte do contrato. Sorria para fotografias oficiais. Cumprimentava pessoas importantes com cortesia impecável. Usava a aliança falsa que ele mandara fazer para substituir a que ela devolvera. Mas não olhava diretamente para Rafael. Nem uma vez. Tratava-o com a mesma cordialidade gelada, reservada a um estranho qualquer numa fila de banco. E quando, por acidente, seus olhares se cruzavam, era como encarar alguém que ele nunca conhecera. Os olhos verdes antes vivos agora eram opacos, distantes, protegidos por muros intransponíveis. Foi numa dessas noites torturantes, depois de mais um evento empresarial em que ficaram lado a lado sorrindo para fotos enquanto morriam por dentro, que Rafael tomou a decisão mais radical da vida inteira. Chegou à mansão vazia às 2 da madrugada. Não dormiu. Às 5h15 já estava vestido. Às 6 em ponto, convocou o advogado sênior da família para uma reunião emergencial. O homem chegou às 7h30, visivelmente preocupado. Rafael, o que houve de tão urgente? Rafael estava de pé junto à janela, olhando a cidade acordar sem realmente ver. Eu quero renunciar formalmente ao conglomerado. Hoje mesmo. O advogado arregalou os olhos. Renunciar? O testamento foi cumprido. O prazo está quase completo. A empresa é legalmente sua. Não quero mais, disse Rafael, a voz firme. Venda tudo. Distribua as ações. Doe parte. Eu não me importo mais. Gerações de trabalho. O legado da sua família. Eu não me oligo. Rafael explodiu, virando-se. Passei a vida inteira prisioneiro dessa empresa, cumprindo expectativas de mortos, vivendo uma vida que outros escolheram por mim. E perdi a única coisa que eu realmente queria, a única que escolheria por vontade própria, porque estava acorrentado a esse testamento manipulador. O silêncio caiu pesado. O advogado engoliu seco. Você tem certeza absoluta? Rafael respirou fundo, fechou os olhos. Mais certeza do que tive de qualquer coisa na vida. 3 dias depois, com os papéis já sendo processados para a dissolução do controle acionário, Rafael estava parado diante do prédio desbotado de Lara, na Zona Leste. Prédio antigo, sem elevador, fachada rachada, 4º andar. Ele encarou a escada íngreme e começou a subir. O coração disparando a cada degrau. Não era cansaço físico. Era medo puro. Medo de rejeição definitiva. Bateu na porta do apartamento 42 com as mãos suando frio. Lara abriu depois de longos segundos. Ao vê-lo ali de jeans e camisa simples. A primeira vez que ela o via assim, o rosto se fechou numa máscara protetora. O que você está fazendo aqui, Rafael? Eu preciso falar com você, urgentemente. Não temos mais nada para falar, disse ela, já começando a fechar a porta. Temos sim.
Rafael segurou a porta com cuidado. Por favor, Lara. 5 minutos. Só 5. E se você quiser que eu vá embora depois, eu juro que vou. Ela hesitou. A guerra era visível nos olhos verdes. 10 segundos eternos depois, abriu a porta por completo. Um convite silencioso, relutante. O apartamento era pequeno, simples, incrivelmente aconchegante. Cheirava a café e livros. Tudo o que a mansão fria jamais fora. Rafael entrou devagar, mas ficou perto da porta, mãos nos bolsos. Não sabia como começar. Eu renunciei ao conglomerado. Disse, direto. Lara piscou, confusa. O quê? Desisti de tudo. Vendi meu controle acionário. Distribuí ações. Doei parte. Não quero mais nada daquilo. Ela deu 2 passos para trás, tentando processar. Por quê? Você lutou 10 meses por isso. Rafael sustentou o olhar. Porque passei 36 anos cumprindo obrigações que não escolhi. Vivendo uma vida que nunca foi minha. Seguindo o roteiro escrito por mortos. E nisso tudo, eu perdi a única coisa que escolheria de verdade. Eu perdi você. O ar faltou a Lara. Rafael, não. Eu sei que não tenho direito nenhum de estar aqui. Continuou ele, a voz quebrando. Sei que estraguei tudo, mas preciso que você saiba, eu não sei amar. Ninguém me ensinou. Tenho medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de te machucar. Ele deu um passo hesitante. Mas eu quero tentar. Quero aprender. Com você. Se você por algum milagre me der essa chance. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lara sem resistência. Como eu sei que não é culpa? Ou medo de ficar sozinho? Você não sabe. Rafael admitiu. E eu não posso prometer perfeição, mas posso prometer tentar todos os dias. Crescer, ser melhor. Se você me deixar. O silêncio se estendeu. Lara enxugou o rosto, respirando fundo. Eu não volto para a mansão. Eu não estou pedindo isso, respondeu ele rápido. Quero que a gente comece de novo. Sem contratos, sem prazos. Sem obrigação. Só nós 2. E se não der certo? Então pelo menos teremos tentado de verdade, disse ele, aproximando-se. Com honestidade. Com coragem. Ela o observou longamente. O homem que amara em silêncio. Agora ali, sem armaduras. Sem contratos escritos? Perguntou a voz trêmula. Sem contrato nenhum. Lara deu um passo. Depois outro. Então me escolhe amanhã também. Sussurrou. E depois? Todos os dias. Rafael segurou o rosto dela com cuidado infinito. Todos os dias, Lara Santos prometeu. Enquanto você me deixar. E ele a beijou. Um beijo real. Sem fingimento. Sem plateia. Sem prazo. Apenas amor. Puro. Assustador. Finalmente livre. A inauguração oficial da 3ª sede da ONG Promessas Cumpridas aconteceu num sábado ensolarado de março. Céu azul sem nuvens. Vento suave trazendo cheiro de primavera. Crianças corriam livres pelo jardim recém-plantado, rindo alto, brincando de pega-pega e amarelinha desenhada no chão colorido. Voluntários organizavam atividades de pintura, música e leitura. Famílias da comunidade visitavam o espaço novo e acolhedor, muitas com lágrimas de emoção nos olhos ao verem aquele milagre concreto no bairro esquecido. E no centro de tudo aquilo, coordenando, abraçando, sorrindo de forma genuína, estava Lara Santos Monteiro. Usava vestido simples de algodão florido, cabelo castanho preso em rabo de cavalo prático, rosto sem maquiagem excessiva. Um sorriso verdadeiro iluminava os olhos verdes. As mãos que antes seguravam pastas corporativas e agendas empresariais agora seguravam sonhos realizados, transformados em tijolos e esperança. Ao lado dela, sempre ao lado, Rafael Monteiro. Mas não o magnata bilionário do conglomerado. Não o herdeiro distante e controlado. Apenas Rafael. O homem que finalmente escolhera viver plenamente. Não apenas sobreviver mecanicamente. Agora trabalhava como consultor independente para empresas sociais e ONGs, usando décadas de conhecimento para causas reais. Menos dinheiro no banco. Menos poder corporativo. Menos obrigações vazias. Mas infinitamente mais vida verdadeira. Mais propósito diário. Mais amor a cada despertar. Você conseguiu realizar tudo o que sonhou, disse Rafael,
olhando para Lara com orgulho transparente nos olhos. Nós conseguimos juntos, ela corrigiu, como sempre fazia. Nada disso existiria sem você acreditando primeiro. Rafael sorriu, aquele sorriso que ela amava, e pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Só então notou novamente, como fazia todos os dias com gratidão renovada. Ela usava a aliança no dedo anelar, não a do contrato frio e burocrático de anos atrás, mas outra completamente diferente. Escolhida juntos numa joalheria simples, gravada por dentro com a data em que decidiram recomeçar de verdade. Aliança verdadeira, compromisso real, e no dedo dele exatamente a mesma, par perfeito. Lara olhou para o marido. Marido verdadeiro, escolhido, amado. Não de papel carimbado. 3 anos completos desde que começamos de novo, disse ela suavemente. Você ainda me escolhe todos os dias? Rafael puxou-a delicadamente para perto, envolvendo-a nos braços. Todos os dias, sem exceção, como prometi naquele apartamento pequeno. Mesmo sem mansão imensa, sem império bilionário, sem sobrenome pesado abrindo portas. Eu tenho você, respondeu ele, voz carregada de emoção honesta. Tenho propósito real. Tenho uma vida com significado. Nunca tive tanto. Lara sorriu radiante. Os olhos marejados de felicidade pura. O melhor negócio que já fiz na vida foi rasgar aquele maldito contrato. E aceitar esse aqui, Rafael colocou a mão grande sobre o coração dela, sentindo-o bater forte. O único contrato que vale. O do coração. Eles se beijaram ali, cercados por crianças rindo e voluntários aplaudindo. Um beijo suave, natural, verdadeiro. Sem plateia fabricada, apenas testemunhas genuínas. E enquanto o sol de março brilhava generoso e as crianças corriam livres pelo Jardim da Esperança, os dois sabiam profundamente que tinham finalmente encontrado o que sempre procuraram. Não em obrigações impostas. Não em contratos jurídicos. Não em testamentos manipuladores. Mas em escolhas conscientes. Diárias. Verdadeiras. Livres. E assim, queridos ouvintes, o casamento que começou como uma farsa comercial se transformou na verdade mais bonita e autêntica das vidas deles. Porque o amor verdadeiro, aquele que permanece e transforma, não nasce de contratos frios, obrigações impostas ou acordos calculados. Ele nasce da escolha consciente e diária de permanecer ao lado de quem nos faz querer ser versões melhores de nós mesmos. Obrigado, do fundo do coração, por acompanhar mais uma história aqui no nosso canal. Se você já sentiu que precisava provar o seu valor para ser amado, se já teve medo paralisante de não ser suficiente, saiba de algo importante. O amor verdadeiro não exige perfeição impossível. Ele exige apenas verdade, vulnerabilidade e coragem para escolher. Vocês que nos acompanham fielmente sabem que aqui contamos histórias de amor, construído tijolo por tijolo, não amores instantâneos de conto de fadas. Histórias de pessoas reais, imperfeitas, com medos reais e coragem verdadeira. Se você gostou da história de Rafael e Lara, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Às vezes, o melhor acordo da vida é exatamente aquele que aprendemos a quebrar com coragem. E o melhor contrato é sempre o que escrevemos não em papel, mas no coração. Lembre-se, todo amor verdadeiro começa com uma escolha livre e se renova com essa mesma escolha todos os dias, até a próxima história. E que você também encontre alguém especial que te escolha conscientemente, hoje, amanhã, todos os dias.